Olá, boa tarde. Meu nome é Rosalba Soares de Moura. A minha formação é licenciatura específica em Biologia. E hoje eu vou apresentar uma aula para vocês, tá? Sobre seleção natural e diversidade das espécies. O objetivo da nossa aula de hoje, pessoal, é compreender o conceito de seleção natural e sua importância na criação de novas espécies. Antes da gente entrar na questão da seleção natural, é importante a gente lembrar dessas duas leis, né, que é a lei de Lamarck e de Darwin, né, ou seja, as duas teorias. Para Lamarck, ele defendia a teoria que os animais, né, passavam, né, as suas características, e essas características vinham da lei, né, do uso e desuso. Segundo ele, quanto mais o animal usava determinada parte do corpo, esse membro ia desenvolvendo. Então, Lamarck usa as girafinhas para explicar a teoria da lei do uso e desuso. Quanto mais as girafas estendiam o corpo para tentar alcançar o alimento, esse pescoço ia crescendo, né? E isso ia passando, né, para as próximas gerações. Já Darwin, a teoria dele dizia o quê? Que existiam girafas de pescoços maiores, girafas de pescoços menores e intermediários. E dependendo da quantidade de alimento que estava disponível, um exemplo, se eu estou em um lugar que tem árvores de tamanhos diversificados, então todos os animais ali vão ser beneficiados, né? Agora, a partir do momento que aquele ambiente só tem, um exemplo, árvores altas, como que esses animais de pescoços menores e intermediários vão conseguir o alimento? Então, ocorre o quê? Uma seleção natural. Só o mais apto, né, que vai sobreviver. Nesse caso aí, para a Darwin, é a girafa de pescoço maior, tá? Porque ela vai conseguir, né, o seu alimento no topo das árvores, e se ela vai conseguir o seu alimento, ela vai conseguir se desenvolver e se reproduzir, passando assim suas características para as próximas gerações, tá? Então, para Lamarck, pessoal, era o ambiente, né, que causava as transformações, né? Ele defendia o quê? A teoria do uso e desuso e da herança adquirida. Já Darwin, para ele, o quê? O ambiente, ele vai selecionar, né, essas transformações, que é a seleção natural, tá? Então, nessa pequena imagem, a gente pode entender que uma população, ela vai existir espécies, né, com características diferentes. O que a gente pode observar aqui? Observe a setinha, tá? Coelhos marrom de orelhas dobradas, coelhos brancos de orelha em pé. Aqui nós temos um predador, né? Então, em uma população, ela vai existir uma variedade de indivíduos, tá? Com tamanho diferente, orelhas diferentes. E os coelhos de orelhas longas, provavelmente, eles têm uma percepção, né, maior, né? Então, eles sentiam a presença dos predadores, nesse caso aqui, ó. Observe a segunda imagem. Então, esses predadores, eles iam pegar qual o indivíduo? De orelhas menores ou maiores? Logicamente que eles iam pegar os de orelhas menores, né? Que eles tinham uma menor percepção. Então, os coelhos de orelhas menores, eles não conseguiam, né, ouvir que o predador, né, estava próximo. Então, eles não conseguiam se sobreviver e, consequentemente, não conseguia reproduzir. E aí nós temos o quê? Uma seleção natural. Então, os coelhos de orelhas grandes tornaram-se mais frequentes, né, nessa população, que foi uma característica selecionada ali e que vai ser transmitida ao longo das gerações, tá? Dentro da seleção natural, pessoal, nós temos 3 tipos, tá? A direcional, a disruptiva e a estabilizadora. A seleção direcional, já está falando, né, ocorre quando um fenótipo, né, uma característica, é favorecida, tá? Isso vai aumentar a frequência da população. Gostaria que vocês observassem aqui a setinha no gráfico. Vocês vão observar que essa que está entracejada é a população original. E a outra é a população depois da seleção natural. Aí nós temos exemplo, a resistência aos antibióticos, tá?
vou dar um exemplo facinho aqui do nosso dia a dia. Um exemplo, estamos com infecção de garganta, bactérias, e eu entrei com o uso do antibiótico. Comecei a tomar o antibiótico, segundo, quarto dia, não obtive melhora. Continuei com o mesmo antibiótico, não obtive melhora. Com quase 10 dias, eu observei que eu não tive melhora. O que está acontecendo aí? O antibiótico ele está selecionando as bactérias resistentes a eles. Por isso que é interessante a gente ver quando o antibiótico não está fazendo efeito, a gente trocar. Porque se a gente continuar com o mesmo antibiótico, o que é que vai acontecer aí? Fazer com que as bactérias resistentes, elas sejam selecionadas, tá? Então, eu não vou ter melhora e vou estar fazendo aí o que? Uma seleção direcional, tá? Já na seleção disruptiva, ela vai favorecer os fenótipos extremos, né? Vai eliminar os intermediários. Nesse exemplo aí, a gente tem o quê? Alguns tendilhões. Então, os tendilhões, eles têm bicos diferentes, né? Ah, mas para que os bicos diferentes? Porque existe diferentes alimentos, né? Então, observem aqui no tracejado, que é a população original. E logo depois nós temos a população que foi selecionada. Então, digamos, pessoal, que eu estou com um tendilhão de bico mais fininho e um tendilhão de bico maior, que consegue pegar um alimento mais duro, maior. Então, eu estou em um ambiente que eu só tenho alimento de sementes grandes, duras. Então, esse tendilhão que tem um bico menor, o bico mais fininho, ele não vai conseguir alimentar, ele não vai conseguir quebrar essa semente que é mais dura. Então, aí eu estou fazendo o quê? Uma seleção. Ela vai eliminar os intermediários. Já quem tem o bico mais ou menos médio, ele vai conseguir ali quebrar aquela semente, vai conseguir alimentar, né? E, consequentemente, ele vai fazer o quê? Reproduzir, né? Então, aí nós temos uma seleção disruptiva. Ele vai eliminar os intermediários, tá? Já na seleção estabilizadora, vai favorecer os indivíduos com caracteres intermediários, ou seja, vai eliminar, né, os fenótipos extremos. O exemplo que nós temos aí é a anemia falciforme, tá? Então, quem tem o gene para essa doença, o que acontece? As pessoas com esse gene, foi observado lá na África, né, que eles não pegavam a doença malária. Por quê? Porque o protozoário ele não conseguia entrar nessa hemácia, né, com essa deformação, que as pessoas que têm esse gene da anemia falciforme, eles não tinham, né, essa doença. Então, o que a gente pode observar aí? Que é uma seleção estabilizadora, né? Ela vai favorecer os indivíduos com caracteres intermediários, então vai eliminar os de fenótipos extremos, tá? Então, pessoal, nessa aula de hoje, fiz assim, um pequeno resumo sobre seleção natural. Lembrando que essa seleção natural, ela vai selecionar o mais apto para aquele momento ali. Então, olhando aqui esse tipo de seleção estabilizadora, para quem tem essa característica, né, da anemia falciforme, ele vai se beneficiar, né, desse gene para que não pegue, né, a malária. Então, pessoal, nem sempre a seleção natural ela vai ser benéfica, né? Às vezes vai ser não tão benéfica, mas ela é muito importante para a formação de novas espécies, tá? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a seleção natural e sobre a importância dela aí no estudo, né, da evolução, da criação de novas espécies, tá? Eu agradeço muito, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.